Oi, minhas lindas, oi, minhas amadas. Estou aqui mais uma vez no canal Lu Costa com vocês para trazer para vocês, meninas, um relato, uma experiência na qual eu pensei que eu não ia dar conta, mas no final deu tudo certo. Para você que ficou curiosa para saber do que eu estou tratando no vídeo, te convido a ficar até o final, que você vai se divertir e até mesmo ter aí, né, a mesma sensação que eu tive. Vamos para o assunto do vídeo que você vai ver o que eu passei para ser diagnosticada aí com uma doença na qual eu já deixei um vídeo no canal para vocês terem aí, né, um pouco dos meus relatos, como está sendo o meu processo, né, no tratamento, na descoberta do diagnóstico aí para endometriose profunda. Então vamos aqui ser bem específica, né, e diretamente ao assunto do vídeo, na qual quero trazer para vocês, meninas, o meu relato sobre o meu exame aí, né, de ressonância magnética, no qual a gente já viu muitos relatos até em outros vídeos aqui do canal, onde muitas meninas, né, não conseguiram realizar. Por que será? É tão difícil realizar esse exame? O que acontece lá? Então vou deixar para vocês aqui o meu relato para vocês verem como foi e que eu fiz, né, a preparação para esse exame. Então, assim, no dia do meu exame, eu estive na clínica um dia antes, né? Muito bom que eu consegui ali um horário, né, para o outro dia. E aí teria uma preparação. E quando eu cheguei lá, a moça agendou para mim, né, para o dia 21/8 de 2025, na qual ela me deu essa folha aqui que eu estou mostrando para vocês um pouco. Ela me deu essa folha, né, que eu vou ler para vocês o que era permitido e o que não era permitido me alimentar, né, para que eu fizesse esse exame. Então, ele tem que ser feito em jejum, né? Claro. E para poder fazer, né, a preparação, ela me deu a seguinte dieta, né? Os alimentos permitidos eram chás, né? Chás naturais, como erva cidreira, hortelã, camomila e frutas e café, bolachas de água e sal, de polvilhos, enfim, peixes, né? Frango grelhado, cozido ou assado e clara de ovo, o arroz branco e macarrão. E não poderia utilizar nenhum tipo de produtos industrializados, né? No caso aí, extratos de tomate. Poderia comer gelatina, tomar água de coco, isotônicos, enfim. Esses eram os alimentos permitidos que eu poderia fazer, né? Do meu dia, né? Que eu marquei o exame até o dia de eu realizar o exame. E os alimentos que eu não poderia comer, seria exemplos folhas, né? A alface, a selga, o agrião, a couve, né? A rúcula, enfim. Legumes crus ou cozidos, né? O exemplo de abóbora, abobrinha, berinjela, chuchu, jiló, pepino, pimentão, tomate, enfim. As leguminosas, que seriam os feijão de qualquer espécie, né? Lentilhas, grão de bico, soja, ervilhas e amendoim. Eu não poderia comer também raízes e tubérculos, que seria a batata inglesa ou a batata baroa, a mandioca, o cará, o inhame, a beterraba, cenoura e rabanete. E produtos industrializados integrais, que seriam os biscoitos integrais, aveia, granola, sementes de linhaças, enfim. E jamais também poderia comer a carne tão gostosa, né? A carne vermelha. Então, o que acontece? Devido a essa folha, eu fiz a minha dieta corretamente, não comi esses alimentos, procurei até me alimentar mais de coisas líquidas, né? Tomei mais água de coco aí, tomei isotônicos, algo assim que não deixasse eu passar fome e também não me deixasse, né, tão saciada para encher meu intestino, porque o objetivo da preparação, meninas, para poder ter uma melhor, né, visão do intestino, da nossa cavidade pélvica e, né, para ver melhor tudo aqui, eu não poderia estar com o intestino, né, cheio, no caso, sim, com fezes, né? Não que poderia estar vazio, mas eu teria que eliminar o máximo de fezes possível. E assim foi feito. E se caso eu não conseguisse fazer, né, evacuar até o momento do exame, eles indicariam que eu tomasse, né, o tão temido aí lactopurga, gente. O temido lactopurga, ou então usar também o supositório, né? No caso, eu poderia estar usando o supositório para me ajudar a evacuar, para poder limpar o meu intestino. Enfim, graças a Deus eu fiz uma preparação bacana, consegui evacuar, consegui fazer aí os procedimentos de limpeza do intestino. E no dia seguinte, na qual eu fui, né, fazer o exame, foi marcado para as 8 da manhã. Cheguei lá, né, a moça já chegou, já fez a minha ficha, já terminou de pegar os meus dados, tudo corretamente, e me levou para a sala que seria encaminhada para fazer ali os procedimentos, né, no caso que eu precisaria para realizar o exame. Chegando nessa sala, a moça que me atendeu, provavelmente ela deve ser uma enfermeira ali, né, naquele lugar. Ela fez o quê? Ela fez a incisão, né, de colocar na minha veia
um acesso, porque eu precisaria também usar uma medicação, né, durante o exame, que seria o contraste, né, que as pessoas falam que é para melhor visibilidade dos órgãos ali dentro, né, que ele conseguiria mostrar melhor como estavam os meus órgãos, né, o que estava acontecendo. Aí ela fez a incisão desse negócio para colocar o contraste, né? Colocou um acesso para colocar ali o remédio e, enfim, me deu uma roupa para que eu vestisse, né? E como no meu caso, né, a ressonância se trataria de ressonância pélvica, pessoal, meninas que estão aqui comigo, ela teria algo diferente de outras ressonâncias, porque cada parte do corpo exige algo que a pessoa tem que fazer. No meu caso, era a região pélvica, né? Então, ela me levou para uma sala também, em outro lugar. E nesse lugar, né, vou abrir um pouquinho mais aqui a minha intimidade para vocês, o que foi feito comigo para realizar com eficiência esse exame. Claro, aqui tratando de assunto de mulher, né, eu peço assim, se homem está vendo esse vídeo, não se constrange também, porque é algo natural. O que que acontece? Lá a moça me prepara. Naquele momento eu deitei numa maca, ela me falou que precisaria inserir em mim um gel para que fosse mais fácil manusear, né, o exame. E aí ela me inseriu um gel tanto na área vaginal como na área anal, né, que era necessário para poder fazer o exame, coisas normais. Eu acho que não é algo invasivo para que você fique aqui com vergonha. Eu não tenho esse tipo de vergonha, pessoal. Eu tô aqui para falar a realidade, o que acontece no exame para vocês. Então, meninas, depois de tudo isso, né, dela ter feito esse procedimento, ela me leva de maca até onde está localizada a tão temida, né, a máquina da ressonância magnética, onde as pessoas não conseguem muitas realizar o exame. E ali ela me colocou na máquina, vou deixar para vocês aqui, né, uma foto para vocês verem como é a máquina que a gente é inserido dentro dela e para realizar o exame. E lá ela me colocou e a máquina me levou até dentro de um túnel. A máquina é como se fosse um túnel, né? E você é inserido dentro dela e fica apenas com um pouco da cabeça fora dessa máquina. E para quem tem claustrofobia, não sei se a palavra correta é essa, eu acho assim que é temida a máquina, é isso que acontece. Porque quando a moça começou a inserir, né, ligou a máquina, ela foi me levando para dentro do túnel, meninas. Eu confesso para vocês que eu dei uma olhada dentro daquele túnel, que eu consegui enxergar só umas luzes, né, porque é bem iluminado, e ao redor daquela máquina toda fechada e meu corpo entrando naquele lugar. Não sei se vocês chegaram a assistir um filme, né, A Premonição, se eu não me engano, 3, onde tem uma parte do filme que tem umas moças que vai fazer aquele bronzeamento artificial nas máquinas deitada, né, que as moças fecham a tampa da máquina e elas vão lá bronzia. Me veio na memória exatamente essa parte do filme, para vocês verem o que aconteceu. Olha o que minha memória puxou. O momento em que as moças eram colocadas na máquina, fechado, e elas ali eram eletrocutadas, né, e morreram ali no filme. Então, quando a moça me enfiou naquela máquina, gente, que eu lembrei dessa cena, foi como se eu ia passar pelo mesmo procedimento. Aí eu fechei os meus olhos, tentei me acalmar, né? Primeiro momento, quando me levaram para dentro dessa máquina, eu confesso que eu quis sair. Eu falei, eu achei que não fosse conseguir. A moça me dá, né, uma bombinha para apertar, se caso eu tenha fobia, eu aperto, elas vão lá e me tiram, me ajudam a ver o que tá acontecendo. E eu segurei naquele negócio e falei, gente, aperto, não aperto, saio, não saio dessa máquina. Por quê? Esse exame, ele demora 30 minutos para que a gente, né, realize ele. E pensa você, ficar 30 minutos sem poder mover, sem poder mexer nenhuma parte do seu corpo, ficar quietinha dentro da máquina, enquanto vai realizando esse procedimento, com aquela fobia na sua mente daquele filme, aquela cena, e eu olhava para dentro daquele túnel, eu ficava com medo. Aí vem na minha mente, Deus me ajuda. Eu fechei meus olhos, a única coisa que eu lembro é que eu fechei os olhos e ficava ali tentando imaginar coisas boas, né, coisas maravilhosas da minha vida, para que eu conseguisse ficar quietinha, porque se eu mexesse, se eu fizesse algo, eu teria que reiniciar o exame e era só mais tempo dentro daquela máquina. Então, quero deixar o meu relato aqui para vocês, meninas. Foi difícil? Foi difícil. Eu fiquei com medo? Fiquei com medo, mas a minha opção entre realizar o exame e tá tudo bem, resolver o meu problema, conseguir diagnosticar a minha situação, ou eu dar chilique PT lá dentro, eu preferi ficar quietinha, independente do meu medo, porque eu falo para vocês, eu fiquei um pouco com medo, mas quando eu fechei os meus olhos, comecei a pensar coisas boas, né, trouxe para minha memória coisas boas, né, pedi a Deus para me dar força para mim ficar ali dentro. Passou os 30 minutos, né, logo aconteceu que passou os 30 minutos e aí ela disse terminou.
E nesses 30 minutos, né, eu passei um pouco sem pôr o remédio na veia. E quando deu ali faltando uns 10 minutos para concluir, a moça retornou, desligou ali a máquina por um período, retornou, inseriu, né, a medicação na minha mão, que eu só conseguia botar a mão para trás assim para que elas conseguissem ali fazer, né, inserir o remédio, que era o contraste, e eu devolvi a mão para dentro da máquina e fiquei na mesma posição. Ela retomou o exame e aí logo concluiu. Gente, eu falo para vocês, foi difícil? Foi um pouco, mas eu agradeço, né, por eu ter conseguido e ter aí, né, uma forma de ser diagnosticada, ter um exame correto para que eu comece o tratamento. Então, a minha experiência com a máquina de ressonância magnética foi um pouco, não falo traumática, mas me fez lembrar exatamente uma cena que eu tinha muito medo do filme. Foi quando as mulheres foram ali, né, para aquela câmera de bronzeamento. Era igualzinho, só que em vez de ser uma cama que elas abrem assim um pedaço e fecha para poder bronzear, essa máquina ela não abre. É como se você enfiasse dentro dela e não tem para onde correr. É muito sufocante. Mas valeu a pena aí, né? E já quero aqui agradecer você, né? Que escutou a minha experiência. E se você tiver que passar por uma ressonância, não tenha medo. Comece a fechar os olhos, comece a imaginar coisas boas que você consegue, tá? Não vai pensar coisas ruins porque você não consegue ficar dentro da máquina. E é sobre isso, tá, meninas? Muito obrigada por ficar comigo aí nesses minutinhos, ver o meu relato e sou grata por você chegar aqui, né, no meu canal. E se inscreva aí para me abençoar, me ajudar com a sua inscrição e veja os meus conteúdos. Muito obrigada para vocês e muito obrigada por estar aqui assistindo mais um relato do meu caso de endometriose profunda. Tchau, tchau e até o próximo vídeo.